com ele, abrindo mão do lar. É válido deixar isso claro também. Eliseu, quais os motivos? Aí eu não sei falar para vocês porque ela não fez parte dessa trajetória. Tanto é que a gente também não promoveu nenhum tipo de vídeo ofensivo à pessoa dela. Às vezes que nós conseguimos contato, até marcamos uma visita, mas depois o nosso contato foi perdido. Ele realmente ocorreu, mas infelizmente nós não conseguimos fazer essa comunicação dos filhos com ela. Ponto. Nós chegamos em um momento muito crítico na vida daquele homem. Se você pegar as histórias, os capítulos e assistir do início ao fim, assiste o primeiro vídeo e você já vai sentir o choque de realidade. Então tudo que está naquele vídeo é o retrato daquilo que estava acontecendo. Narrado por ele, narrado por nós que estávamos ali. E assim se iniciou a saga Pai de 4 Filhos. Uma história que emocionou muitas pessoas, uma história que gerou um apego muito grande em cima da família. Uma das famílias mais acompanhadas, uma das famílias que mais as pessoas dedicaram suas ações, a sua bondade, as suas ajudas, e juntos nós subíamos degrau após degrau rumo ao que nós chamamos de progresso. Nós conseguimos construir uma casa linda, a cerimônia foi maravilhosa. Gente, eu sou até suspeito de falar do nosso trabalho, mas se você assistir os vídeos é o que você vai ver, não tem jeito. É o avanço, é a felicidade das pessoas, é o poder ter algo que sonhava, é o poder sentir o privilégio de ter uma coisa que só ouviu falar. Então nós representamos muito isso na vida do seu Francivaldo e de seus filhos. Mas uma observação muito importante deve ser feita. O histórico depressivo de todos, a começar pelo seu Francivaldo. Inúmeras vezes. Eu vi aquele homem chorar, eu vi aquele homem se desesperar, eu vi aquele cara abrir o coração e falar: eu tenho uma paixão desenfreada pela minha ex-mulher, eu acho que eu nunca vou superar isso, sabe? Eu tô contando esses detalhes para vocês, até me sinto meio incomodado, mas só para vocês entenderem um pouco do que se passava. E quando você olha para as crianças e compara com outras crianças do canal, você vê que elas são introvertidas. Elas parece que a gente tentava ser, sabe, extrovertido, alegre, feliz, brincava, sorria, mas sempre todo mundo fechadinho, todo mundo quietinho. Por causa disso? Não. Elas têm um histórico. Todas elas foram afetadas por algo. Elas têm os traumas. E eu não consigo decifrar para vocês o que é. Você não consegue dizer pra gente o que é. A gente até desconfia. A gente até pode apontar alguns elementos, mas ninguém sabe de fato o que passa na cabeça das pessoas. Igualmente do seu Francivaldo. O seu Francivaldo trabalhou do início ao fim na construção da casa dele. Mas nos bastidores, eu e a equipe víamos o homem fragilizado, que mesmo construindo um império, uma casa tão linda, tijolo por tijolo, estava um ser humano acabado por dentro. E eu não entendia como que os bens materiais eles não eram suficientes. E definitivamente a gente chega à conclusão de que não. Bens materiais, eles complementam, mas quando falta em você a saúde mental, quando falta o bem-estar, quando falta a tranquilidade, a paz de espírito, falta muita coisa. O Nonato foi um cara extremamente importante nesse processo do seu Francivaldo, um cara muito conselheiro. Ele está me ouvindo nesse momento e ele sabe. O Cupido também, seu Antônio, eles conversavam com o seu Francivaldo por horas, horas e horas, tentando entender o que o seu Francivaldo tinha, por que dessa tristeza profunda. Foi aí que nós, pelos bastidores, mas não divulgamos, porque quando você traz alguma coisa, alguma característica de alguma família, parece que tem pessoas querendo sentir o cheiro de problema para poder fazer alguma coisa. Então, existe muita coisa que nós precisamos privar, fica só com a gente e a gente tenta resolver. Se não der para resolver e a pessoa pedir ajuda, eu posso comunicar isso a vocês, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu vou estar revelando a vocês o que a gente vai fazer definitivamente com o seu Francivaldo. Então, pessoal, a gente tem que ressaltar sempre
O Eliseu Silva TV, o canal Eliseu Silva TV, ele não trabalha com famílias perfeitas. Não há perfeição. Existem famílias que estão se tornando felizes. E a gente vibra com a conquista delas. Mas sempre vai ter alguma coisa, algum tipo de problema. Na minha família tem, na sua tem, né? De todo mundo tem. E por serem famílias que têm os seus problemas pessoais, nós devemos trabalhar muito seriamente, porque existe uma diferença, existe um limite de transparência. Eu sou muito cobrado em alguns comentários e até em alguns canais. O Eliseu poderia ser transparente sobre algumas famílias. Pessoal, de verdade, tudo que eu puder fazer para deixar as coisas claras, eu deixo para vocês. Só que tem coisas que, se eu for muito claro, muito transparente no momento, eu afeto a integridade física e moral de alguém. A internet, ela é boa, mas é perigosa, é nociva, porque as pessoas pegam um comunicado e transformam, elas pegam algo que já está definido e transformam em várias coisas. E aí você acaba prejudicando. Nós tivemos recentemente no nosso canal o anúncio de uma separação. A separação aconteceu, salvo engano, tem 4 ou 5 meses. Você nunca ouviu o Eliseu sequer dizer que alguém se separou. Eu poderia fazer isso para gerar visualização. Eu poderia fazer isso para causar aquele alvoroço. Mas eu vou ganhar o que com isso? A família vai ganhar o que com isso? Então, essa pessoa teve o tempo dela, a gente deu o tempo dela, ela me procurou e disse: Eliseu, eu estou sendo muito pressionada, as pessoas estão perguntando muito, então eu queria um espaço para dar um comunicado. Como a gente tem um interesse em um projeto para a vida dela, eu cedi o espaço e comuniquei: olha pessoal, é dessa forma que aconteceu. Mas se você assistir o vídeo do anúncio da separação, é um vídeo totalmente unilateral. A pessoa diz o seu relato, mas em nenhum momento eu permiti. Eu conversei antes, eu falei: olha, a gente não toca no nome e eu não quero saber as causas que levaram. Só comunique que vocês não estão mais juntos, certo? Só que muita gente, às vezes, não respeita esse nosso posicionamento. É tentando proteger as pessoas que a gente acompanha, certinho? E a equipe que trabalhou na obra do Pai de 4 Filhos foi uma equipe extremamente importante. Em termos de companhia, em termos de alto astral, em termos de brincadeiras, de alegria. A prova disso, que o apego do seu Francivaldo foi tão grande, que no dia da despedida da equipe, seu Francivaldo chorou. Seu Francivaldo chorou porque eu acho que nunca se sentiu tão acolhido por pessoas. E as pessoas podem falar mal, tanto que elas quiserem, da gente, das pessoas, mas só quem vive aqui mesmo, só quem sente o que é o trabalho, que tem propriedade definitiva para falar. Certeza, nós oferecemos várias ajudas. O pessoal que trabalha comigo é prova. Só que o seu Francivaldo tem uma grande resistência para aceitar determinadas coisas. E a gente conversava: seu Francivaldo, vamos no psicólogo. Não, eu não tô doido, eu não tô maluco. Eu falei: não, isso não tem nada a ver. Todo mundo deve ir no psicólogo pelo menos uma vez na vida. Mas ele encarava tudo isso como a gente achando que ele estava doente, né? Infelizmente. O tempo foi passando, a construção da casa foi avançando, foi se aproximando da entrega. E ao invés do seu Francivaldo ter o avanço, ele começou a ter o regresso. E aí a preocupação ficou ainda maior. Diversas vezes, conversando comigo, ele chorava, ele colocava ali seus problemas. Ele sempre falava que tinha problemas demais. Eu tenho um problema demais, tem hora que eu não aguento, tem hora que eu tenho que sair para dar uma volta. E eu tô desse jeito. E as más amizades já começam a cercar. Vocês sabem como é que funciona. Para ajudar, às vezes não aparece ninguém não, mas para atrapalhar, tem um montão de pessoas. Conselho, disposição para ajuda, interesse em ajudar. Seu Francivaldo sempre foi cercado por essas coisas. No entanto, essas coisas foram insuficientes. Eu lancei a vocês um vídeo, o último vídeo falando sobre a questões psicológicas. Seu Francivaldo estava sofrendo muito, ainda está. E a gente procurou definitivamente ajuda. Fomos no psicólogo, eu não gravei a entrevista porque é antiético, né? Ela repassar isso em frente às câmeras. Mas ela me disse logo: Eliseu, caso de psiquiatra, não tem jeito. Eu verifiquei no seu Francivaldo,
elementos muito complicados, de que ele precisa de um acompanhamento mais estruturado e possivelmente de ajuda de medicamentos. Tudo bem. Eu noticiei a vocês que ele fez a consulta no psicólogo, fomos para casa, marcamos no mesmo dia a consulta com o psiquiatra, porém o Sr. Francivaldo teve resistência. Eu não vou abrir um vídeo e vou divulgar, gente, o Francivaldo não quer ir para o psiquiatra, e agora? Não. Sr. Francivaldo, vai ser bom para o senhor, ainda mais agora que seus filhos foram levados, daqui a pouco eu vou falar para vocês um dos motivos que ocasionou tudo isso, mas ele não aceitava de jeito nenhum. E aí, como a gente tem muito trabalho para fazer, a gente tem muita demanda, nós não podemos ficar ali à mercê da decisão de alguém. Se quer, a gente está aqui. Se não quer, a gente continua insistindo. A gente não desiste não, tá? Pessoal, a casa foi entregue e todo mundo feliz, a cerimônia maravilhosa, o quartinho das crianças mobiliado, a casa dos sonhos, a família dos sonhos, a vida dos sonhos, algo que muitas pessoas gostariam de ter oportunidade, eles receberam. Mas bens materiais não são tudo. E esse agravamento do seu Francivaldo conectou ele com uma coisa que eu peço nesse momento, que as mesmas pessoas que aplaudiram o pai que ficou responsável por seus 4 filhos consigam dar as mãos ao mesmo pai que infelizmente teve uma acentuada queda durante esse processo. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. O seu Francivaldo, ele não tem nenhum parente na cidade. A família inteira dele é de outro estado, o que agrava ainda mais. O seu Francivaldo teve inclinação muito grande para a questão da bebida, do alcoolismo. Eliseu, já havia percebido. Eliseu, por que você não me falou isso antes? Por que você não abriu um vídeo dizendo isso antes? A gente estava tentando resolver. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Adianta a gente falar que fulano se separou, a gente falar que fulano de tal não quer trabalhar, a gente falar que fulano de tal fez isso, fez aquilo, que Mariazinha não está mais com João, que João não gosta de Mariazinha. Não, não adianta. A gente vai sim tentar resolver internamente, antes de trazer. Mas tem coisas que são extremamente